Em um mundo atravessado por crises ambientais, sociais e climáticas, resistir também é cuidar. O meio ambiente não é um tema do futuro, é uma urgência de agora. Você está ouvindo Sustenta Vozes, o podcast da Sustentacom, onde a gente fala de meio ambiente, justiça climática e caminhos possíveis para transformar o presente e o futuro e imaginar outros mundos possíveis. Porque defender a vida é um ato político e justiça climática é garantir que nenhuma cidade fique para trás. Bem-vindos e bem-vindas ao 9º episódio do Sustenta Vozes, podcast da Sustentacom. Hoje a gente está com uma convidada muito especial, Tatiana Aguiar, e a gente vai tratar de assuntos como ecoturismo, comunicação socioambiental, protagonismo feminino, entre outros. Para começar, eu vou então apresentar a nossa entrevistada. A Tatiana é bacharel em jornalismo pela Unesp e produtora audiovisual pela FIB. Possui experiências internacionais como o curso Cinema, Human Rights and Advocacy pelo Global Campus of Human Rights da Itália, além da graduação complementar na Austrália e formações em ESG, Economia Circular e Inovação Social. Ela é comunicadora socioambiental que evidencia, então, a diversidade brasileira ao conectar turismo, cultura e meio ambiente em narrativas que revelam os caminhos para um desenvolvimento mais sustentável do país. Entre os principais trabalhos, a gente pode comentar sobre a parceria com o Viva Lá, Turismo Sustentável no Brasil, com comunidades tradicionais e turismos de base comunitária, além da cobertura da expedição marítima para Voice of the Oceans, que levou a pauta dos oceanos ao G20 social, entre outros. Ela é reconhecida, então, pela habilidade de conectar pessoas, traduzir temas complexos e gerar, então, esse engajamento por meio de histórias com propósito. Tatiana, muito obrigada por ter aceitado o convite para conversar um pouquinho com a gente, viu? Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Bom, para começar, você tem uma trajetória, como eu comentei, que conecta comunicação, meio ambiente e turismo. Como que essa junção surgiu na sua vida? Como que iniciou? E o que te motiva a seguir nesse caminho? Tá, eu acho que assim, não era um caminho tão claro para mim, as coisas foram acontecendo de uma maneira natural. Eu sempre me interessei por questões relacionadas a direitos humanos, ao meio ambiente. Quando eu entrei no jornalismo, esses temas sempre me puxavam, mas eu percebi que quando a gente falava nisso, com o viés jornalístico, né, olhando para essas questões, a gente acabava olhando muito mais para o que estava dando errado do que para o que estava dando certo, assim. Então, quando a gente fala de direitos humanos, muitas vezes a gente está falando da violação de direitos humanos, né? E a mesma coisa relacionada às questões ambientais. Então, eu me formei querendo falar sobre esses temas, mas ao mesmo tempo mal, porque eu sofria junto, né? Porque você vai mergulhando nos assuntos e tal, você vai estudando e aquilo mexe com a gente. Eu falava, cara, eu quero falar isso, mas eu quero falar de alguma outra maneira. E aí eu me formei no meio da pandemia, não encontrava emprego, né? A minha intenção era ser documentarista. E eu fui fazer uma viagem, assim, falei, vou ficar voluntariando, né? Trocando trabalho por hospedagem, 15 dias em Ilhabela, depois que flexibilizou a pandemia, só para mudar os ares. Tinha voltado a morar com os meus pais, queria sair de casa, falei, vamos ver o que dá. E aí, chegando lá, eu tive a oportunidade de trabalhar com audiovisual e as portas foram se abrindo e muito voltado para esse universo do turismo, assim, que sempre me interessou, desde pequeno eu queria viajar, trabalhar viajando o mundo. E naquele momento, assim, as pecinhas foram se encaixando. Até que eu percebi que o turismo é uma ótima maneira para conectar todas essas frentes, assim, porque não tem como a gente falar, né, de direitos humanos sem a gente falar das questões ambientais e tal. E quando a gente olha para o turismo, ele pauta todas essas questões, né? Quando a gente pensa num turismo que olha para o meio ambiente, que olha para as comunidades, né? Esse turismo mais de base comunitária, mais ecológico, e a gente consegue trabalhar esses temas de uma maneira mais cativante, né? É muito mais legal quando você vê ali os bichinhos da mata, quando você faz uma trilha, quando você se conecta com aquilo, você se sensibiliza mais por aquela questão, né? Quando você conhece uma comunidade, quando você conhece um povo indígena, você cria uma identificação, uma proximidade sobre o tema e, de repente, você quer cuidar, você quer contribuir, né? Você quer valorizar aquelas questões. Então, era isso, assim, esses temas sempre estavam pairando no meu mundo, mas de uma maneira meio desconexa. E aí, quando eu encontro esse turismo, eu vejo uma maneira de conectar todos esses temas e falar sobre esses assuntos de uma maneira mais leve
e mais agradável, assim, pela qual essas pessoas se interessem, porque eu acho que muitas vezes o jornalismo convencional ele acaba criando uma repulsa das pessoas, que foi algo até que aconteceu comigo, assim, na pandemia eu meio que rompi com o jornalismo, porque eu não aguento mais escutar que cresce o número de mortos, entendeu? Eu sei que tem muita coisa ruim acontecendo, mas tem muita coisa boa também, então eu acho importante a gente olhar para elas, né? Sim, sim, muito interessante você falar isso. Minha próxima pergunta era nesse caminho também. Acho que a pandemia foi um momento, assim, obviamente, por muitos fatores, muito difícil, e acho que muita gente se viu nesse dilema, né? Ou eu me mantenho informado e adoeço também, né, com tanta notícia ruim, ou eu tenho que achar um meio termo, né? Me manter informado, mas me manter são também. Então, você comentou dessa questão de conseguir engajar as pessoas, ter essa comunicação mais de esperança em vez de medo, né? Como que você sente que você tem aplicado isso na prática, além do que você comentou já, de inspirar através de discursos, de vivências das comunidades, às vezes por uma trilha, a pessoa se identifica com aquele bioma. Quais outras experiências você pode contar que para aplicar essa ideia, né? Especialmente nesse contexto de notícias desanimadoras? Sim. Então na pandemia eu tenho esse momento, assim, eu rompo com o jornalismo dessa maneira e eu falo, não, peraí, vamos contar essas histórias, mas vamos olhar de uma outra maneira, né? Até o meu trabalho de curso, por exemplo, eu queria falar sobre a questão de refugiados. Mas eu falei, meu, não quero mais contar sobre essas mesmas histórias de pessoas que sofrem, que têm que sair do seu lugar. Tipo, peraí, vamos olhar para refugiado, mas eu vou olhar sobre uma outra ótica. E aí eu vou fazer um documentário falando sobre a música, né? Sobre um grupo de músicos refugiados aqui que conseguiram vir para o Brasil, conseguiram um lugar para, né, se refugiar, mas que eles estão aqui divulgando a cultura, promovendo, né, a identidade também cultural deles, enfim. Então, aí foi o primeiro momento que eu falei, tá, dá para falar sobre uma questão olhando para ela sobre uma outra ótica, e ao longo do meu trabalho eu venho tentando desenvolver caminhos, assim. Então, hoje a grande maioria dos conteúdos que eu acabo produzindo são, né, para redes sociais, para essas plataformas digitais. Então eu busco, isso, trazer os temas, mas mostrando o que tem de belo, o que está sendo feito de bom, entendeu? Então é uma forma da gente trazer os temas à tona, mas sem reforçar a parte complicada deles, né? E é isso, assim, não ignorando que exista, mas mostrando o que está sendo feito. Porque eu acho que quando a gente essa ideia de fim do mundo, né, que tem sido muito falada, poxa, se a gente fala que o mundo vai acabar, não quero nem saber, entendeu? Vai acabar mesmo, por que que eu vou fazer alguma coisa? Então eu acho que não é por aí, tipo assim, cara, tá complicado, realmente a gente precisa fazer alguma coisa. Né, não dá para continuar do jeito que tá, mas dá para gente buscar caminhos para alterar essa dinâmica. Então, mostrar o que está sendo feito, mostrar pessoas que têm realizado iniciativas, né? Poxa, tem tanta gente fazendo tanta coisa legal, tantos projetos sendo desenvolvidos, né? Que a gente precisa olhar para eles, ao invés de jogar a toalha e falar, o mundo está perdido. O mundo está perdido, não, tem um monte de gente aí buscando solução, né? Tem um livro do Siddhartha Ribeiro, que é Sonho Manifesto, que quando eu li aquilo, assim, tipo, minha mente explodiu e eu me identifiquei muito, porque ele fala justamente isso, que a gente está no momento onde a gente nunca teve tanta tecnologia nas nossas mãos, né? A gente tem muitas ferramentas, a gente tem muitas possibilidades, mas ao mesmo tempo a gente nunca esteve tipo, tão ferrado, assim, com um futuro tão comprometido. Então é o momento da gente escolher como a gente vai usar essas ferramentas. Então a gente pode continuar deteriorando e prejudicando tudo que a gente tem, ou a gente pode virar essa lógica e usar essas ferramentas a nosso favor, assim. Então eu tento olhar para esse lado, sabe? De quem está usando ao nosso favor para mostrar para as pessoas que dá, é possível. Existem muitos caminhos possíveis, mas a gente precisa se esforçar para caminhar em direção a eles, né? Sim, com certeza. Não, concordo muito, porque acho que principalmente os veículos mais tradicionais, assim, reforçam muito essa narrativa de não tem alternativa, estamos caminhando para o fim do mundo mesmo, e sem ter essa narrativa, as pessoas já se sentem desmotivadas com ela, então, né, com esse excesso de notícias ruins, ainda mais, as pessoas ficam ali na zona de conforto, digamos, né, e não vou fazer nada, já está rumo ao fim do mundo mesmo, né, e eu comentei, né, na sua apresentação sobre a sua experiência de cobrir a expedição marítima da Voice of the Oceans, né, para levar, então, essa pauta dos oceanos, e a gente viu nessa última COP que a questão dos oceanos foi, mais uma vez, fortalecida, né, e enfatizada. Queria te perguntar como que foi essa experiência
Conta pra gente como que foi, quais foram os seus maiores aprendizados e a importância também, né, de trazer a pauta dos oceanos, que às vezes fica mais de segundo plano. Esquecida. Sim, foi uma experiência muito bacana e foi muito legal que, assim, a primeira entrevista que eu fiz com o pessoal da Voz, eles, eles trouxeram justamente essa visão. Eles falaram, "Ó, a gente quer falar sobre o que está dando certo, sabe? Eu falei, bom, então a gente está alinhado nesse sentido, porque eu quero mostrar o que está dando certo, porque existem muitas soluções. E esse trabalho foi muito bacana nesse sentido, porque a gente foi percorrendo parte do litoral brasileiro e conhecendo pessoas que estão fazendo e acontecendo, sabe? Soluções, assim. Então, a gente conheceu muitos projetos, várias ONGs, várias instituições e que foram me mostrando ali nas mais diferentes frentes que tem caminhos. Então, desde o pessoal que trabalha com reaproveitamento e reciclagem de aparelhos eletrodomésticos, até, né, cooperativas de reciclagem, pessoal que trabalha com avistamento de aves e que cuida de arraias e que cuida de tubarão e que faz resgate, que faz monitoramento de praias. Então, são muitas pessoas que estão atuando em função, né, no bem do nosso planeta e do nosso país, e nesse caso, principalmente do nosso litoral. Então, acho que o grande aprendizado, assim, e a grande inspiração que eu tirei dessa viagem foi perceber isso, né? E poder estar em contato com tantas pessoas, escutar tantas vozes diferentes, assim, né? E ver tantas possibilidades de atuação que existem. E você falou dessa questão do oceano não estar tão em pauta, né? Ele acaba ficando meio de escanteio. E foi muito bacana, porque durante essa expedição a gente participou de um evento que eu escutei uma mulher indígena falando uma coisa que era muito bacana. Ela falou: a gente fala de cuidar da floresta, mas a gente precisa falar de cuidar dos povos que estão nas florestas, porque são eles que mantêm vivo esse habitat, são eles que fazem esse cuidado. E aí me veio a questão dos oceanos, porque assim, os oceanos não são habitados, entendeu? Você tem comunidades pesqueiras, você tem marisqueiras, você tem uma série de pessoas que vivem em função, né, desses ecossistemas, mas elas não estão ali presentes, né? Se já é difícil para um indígena que está ali no solo, no território dele, manter aquela área preservada, você imagina, tipo, no oceano que não tem ninguém ali, assim. Então, as pessoas acabam deixando passar, né? E é uma imensidão de água, é muito vasto, é muito grande. Então, sem ter ninguém ali ocupando esses espaços, fica ainda mais difícil da gente conseguir ter um cuidado. Então, quando a gente olha, né, e traz o tema dos oceanos, é muito nesse sentido. A Voice of the Oceans é uma iniciativa da família Schurman, que foi a primeira família aí brasileira a navegar o mundo, né, e fizeram várias voltas ao mundo, e eles tiveram essa vivência, porque eles estavam, de fato, ali vivendo nas águas e chegando em lugares remotos e tal. Então, eles puderam ter essa percepção, mas que é muito pontual, são pouquíssimas pessoas que têm essa oportunidade, assim. Então, poder beber um pouquinho dessa fonte e entender um pouco isso fez enxergar um pouco mais a importância da gente falar sobre esse tema e trazer tanto ele, né? A gente fala de economia azul hoje, que tem um potencial gigantesco, mas ao mesmo tempo é muito pouco explorado. Então, o oceano tem um valor aí gigantesco que a gente não é nem capaz de mensurar, né? Mas que merece bem mais a nossa atenção, até porque faz todo um papel aí fundamental para o nosso planeta. Com certeza. Não, é muito legal esse tipo de projeto, realmente traz essas vozes, traz essas pautas para o foco, né? Que muitas vezes são esquecidas e é muito importante porque esse tipo de projeto também dá uma esperança, né? De, como você falou, você Sim. vai vendo as pessoas fazendo, os projetos acontecendo, então dá aquela sensação de, ai, não tá tudo perdido, né? Tem gente fazendo, tem gente batalhando e dá essa faísca, assim, de vou fazer também alguma coisa, né? Muito legal. Exato. Só aproveitar um adendo, né, dessa sua fala, porque acho que é isso, até quem escuta aqui, né, que está escutando agora o podcast, que provavelmente é interessado por essas pautas, eu acho que a gente que luta e acredita nisso, muitas vezes é muito solitário, né? Às vezes você olha no seu entorno ali, a família não se identifica, os amigos, sabe, estão jogando bituca no chão, jogando umas vezes que você Exato. acha inconcebível, e aí você fala, caraca, sério, mas sou só eu aqui, me parece tão óbvio, e ninguém mais está vendo. Não, tem muita gente vendo,
E por isso que a gente precisa se unir, se reconhecer e se fortalecer nessa luta. Porque não é fácil, tem muito trabalho a ser feito, mas também tem muita gente, muita iniciativa bacana que está fazendo e acontecendo aí por esse mundo inteiro. Então, acho que lembrar disso é sempre importante para a gente se manter firme também nas nossas batalhas aí diárias. Nossa, com certeza. É bem isso. Tem dias assim que você tá cheia de esperança, tá muito movimentado, assim, até pelas notícias do dia ou da semana. E tem dias que você fala, nossa, tô aqui um pontinho solitário, ninguém mais tá olhando para as mesmas coisas, mas não, né? Se lembrar disso, se fortalecer e construir cada vez mais essas redes, né? Se manter conectada com pessoas que também acreditam, que também estão lutando, para ninguém se sentir sozinho na luta. É sempre muito importante mesmo. Exato. Em um dos seus textos do LinkedIn, que eu acabei entrando em contato, você citou a Marina Silva, né, como símbolo de resistência feminina. Queria te perguntar quais desafios você sente que você atravessou, que você enfrentou enquanto mulher nesse espaço de produção audiovisual e de luta climática também. Tá. Eu acho que é isso, as duas frentes por si só já colocam a gente numa situação de cuidado e atenção, né? O fato de ser mulher, a gente sabe que já é uma dificuldade a mais que a gente tem que enfrentar na vida. E o fato de lutar por essas questões ambientais também, assim, né? Muita gente ali tem um pé atrás ou, né, não compra a causa, enfim. E eu acho que, assim, eu fui percebendo ao longo da carreira, cada vez mais, que essas barreiras invisíveis existem, assim. Então, muitas vezes eu chegava num lugar que eu falava, caramba, tipo, tô chegando longe, e de repente vinha alguma coisa que, sabe, me colocava pra trás. E eu tenho cara, tipo, de menininha, todo mundo acha que eu sou mais nova do que eu sou e não bota muita fé. Então, assim, desde nova, desde que eu comecei na carreira, assim, tipo, no meu primeiro estágio, eu já recebia comentários desagradáveis, então eu estava estagiando como produção de um documentário, o diretor do documentário estava fazendo graça para cima de mim, e assim, rola uma questão hierárquica também, então você fica, poxa, sabe, eu sou estagiário, vou bater de frente. Nesse caso, eu bati de frente com o diretor, assim, falei, você tá louco? Olha o que você tá me falando, e não sei o quê. Mas também porque era uma situação que eu não tinha muito a perder, então ao longo da carreira a gente vai lidando com isso, assim, tipo, até que ponto eu posso ir, até que ponto eu posso me impor, e tive alguns desafios, assim, que me decepcionaram muito, de eu estar muito empenhada para um trabalho e de repente me deparar com uma questão. E a grande maioria, para ser sincera, assim, voltada a assédio mesmo, das pessoas não respeitarem o meu corpo feminino no espaço, não conseguir me ver como profissional, mas sim me ver como uma mulher ali, sabe? Um corpo à disposição, que não era o caso, eu estava ali para realizar meu trabalho. É, e de ser subestimada também, do tipo, ah, não, mas a menininha não sei o quê, sabe? E aí um homem que às vezes faz bem menos do que você, mas só porque é maior e é um homem, sei lá, e tem barba, ele recebe uma outra consideração, assim. Então eu acho que é isso, é complicado, é difícil, é extremamente decepcionante, porque você tá ali com foco e de repente você fala, é sério que eu vou ter que gastar energia para lidar com isso aqui? Tipo, não entenderam o básico e eu vou ter que vou ter que ensinar ou vou ter que engolir, enfim, vou ter que enfrentar essa situação. Mas nos últimos desafios que eu tive, foi tipo assim, não, vou bater o pé, entendeu? Eu tô aqui porque eu mereço, porque eu conquistei estar nesse lugar e não vai falar assim comigo não, então baixa a bola também, vamos cada um tá no seu lugar, sem enfrentar muito, mas também sem aceitar esse lugar de abaixar a cabeça, tá ligado? Porque não vou abaixar a cabeça não. Tipo assim, eu sei onde eu tô tentando chegar, eu sei no que eu acredito, eu sei nos meus valores, então, tipo, estufar o peito e ir, com medo um pouco. Claro. Meio insegura, mas assim, bater o pé mesmo, porque eu acho que se a gente não bate pé, e daí eu acho que vem aí Marina Silva, né, que é um grande exemplo disso. Tipo assim, essa mulher a vida inteira foi apedrejada por grande parte do país, assim, e ela nunca desistiu da luta dela. Então, enfim, concordando ou não com as ideias, né, com as condutas, mas ela sempre foi um grande exemplo de determinação, de ocupar espaço, de falar e tudo mais. Então, eu acho que para gente que é mulher e que atua nessa área é uma bela referência, assim, de estar tá muito certa dos seus valores, saber o que você quer e aguentar, assim. Não acho que a gente deveria ter que aguentar, é uma pena que a gente, né, sofra tantas retaliações assim, mas acreditar, confiar e ir para cima mesmo, mulherada. Sim. Temos que ir para cima.
Certíssima, não é isso mesmo. Eu acho que cada vez mais é um movimento de formiguinha, né? Se você vê uma mulher se impondo, colocando limite, você também toma coragem de fazer. Como você falou, claro, sempre com segurança, a gente sabe que existe essa questão hierárquica e de muito poder também, né, nessa área, mas colocando limites, né, não abaixando a cabeça, e isso vai movimentando outras mulheres. E E se concordo muito unir que a outras mulheres também. Eu esqueci de pontuar isso, mas eu fui percebendo muito isso ao longo da carreira, de que assim, trabalhar com mulheres é muito mais gostoso, é muito mais agradável. A gente consegue se fortalecer muito, dar a mão e fazer muita coisa acontecer. Então, a gente é estimulado a ter perfeito. essa rivalidade, mas assim, a gente tem que esquecer disso, dar a mão e ir para cima, porque daí a gente domina o mundo. Exato, exatamente. Os projetos se movimentam, né? Eles vão para frente porque as mulheres estão ali com o mesmo foco. E, como você falou, a gente não gasta energia tendo que ensinar o básico, O ou, né, fazer básico. uma palestra para um cara que foi insensível, foi desnecessário ali num comentário, num comportamento. A gente aqui na Sustenta, né, na ONG, somos só mulheres e a gente vê o quanto isso faz diferença, assim, da gente se respeitar, já ter aquele nivelamento básico de, né, respeito, somos mulheres profissionais que temos o mesmo foco, a mesma causa, então faz muita diferença e é isso, fortalecer projetos de mulheres, divulgar, compartilhar, fortalecer e participar também quando possível, né, para que essa rede cresça cada vez mais. E eu sinto muito isso também em relação à Marina, foi uma mulher, como você comentou, apedrejada a vida inteira, ali no início do governo Lula, o holofote voltando para ela, né, muitas pessoas defendendo, acho que teve esse movimento também importante, né, de defesa, e é isso, concordando ou não, as críticas são bem-vindas, sempre vão ser, mas entender que é uma mulher ali numa posição muito delicada, né, num ambiente extremamente técnico, de muitos homens, de muito poder, então ter sempre esse olhar sensível para isso também. Você citou, né, eu tinha até uma pergunta sobre isso, sobre o livro do Siddhartha Ribeiro, e a importância, então, de sonhar com esses futuros possíveis. Queria te perguntar, então, nesse sentido, quais futuros você imagina nesse momento, quando pensa no Brasil sustentável que a gente quer construir no futuro? Ai, eu sou assim, a maior entusiasta de Brasil. Eu vejo muitas coisas bonitas pra gente, assim, muitas possibilidades maravilhosas para o nosso país. A gente tem um país assim extremamente rico em todos os sentidos possíveis, praticamente. Então a gente tem uma natureza abundante, a gente tem rio, a gente tem floresta, a gente tem mar, a gente tem montanha, sabe? A gente tem culturas diversas, variedade gigantesca de danças, né? De ritmos, de músicas, gastronomia. A gente tem um potencial muito grande, várias comunidades tradicionais com diferentes culturas e tal. Então, eu olho para isso e quanto mais eu ia viajando no Brasil, mais eu ia me dando conta de quanta riqueza nosso povo tinha e, ao mesmo tempo, quantas carências também, assim. Isso mexeu muito comigo. Eu falei, cara, a gente tem tudo na mão, entendeu? A gente tem uma série de recursos naturais, a gente tem muitos potenciais, né? Mas, ao mesmo tempo, o nosso povo vive numa miséria muito grande, muitas carências, muitas necessidades, muito desamparo, né? Enfim, é bem complexa a situação do Brasil, mas eu vejo que o potencial é muito grande, assim, então eu acredito nisso. Eu sempre falo assim, eu acho que a hora que o brasileiro reconhecer o potencial que tem, que a gente olhar e falar, caraca, a gente é tudo isso, sabe? Der a mão e falar, ninguém vem pra cima da gente, não, aí a gente consegue virar o jogo né, essa história. Porque somos um país colonizado, né? Então, o histórico de exploração até é muito recente, então a gente está acostumado a baixar a cabeça, a gente está acostumado a ser explorado, né? E a gente vai perpetuando isso, nossa síndrome de vira-lata aí, a gente não se dá conta de todo o valor que a gente tem, porque a gente nos disseram que a gente era menos e a gente aceitou essa ideia, quando na verdade a gente é gigantesco, assim. Para mim, o Brasil domina o mundo facilmente, assim, quando a gente olha para todos esses potenciais, sabe? Só que antes de tudo, a gente precisa entender isso. Então, o meu trabalho vem muito nesse sentido de mostrar o Brasil para os brasileiros, sabe? Eu acho que a gente precisa olhar, a gente precisa reconhecer, a gente precisa resgatar para que a gente consiga, né, se nutrir, se fortalecer para daí ir adiante, assim, conseguir combater, né? Porque é isso, eu vejo muitos caminhos
maravilhosos para o Brasil, quando a gente olha, né, para as comunidades tradicionais, essa questão do turismo mesmo. Poxa, se mais pessoas conhecessem, mais pessoas tivessem a oportunidade de estar nesses territórios, de falar com essas pessoas, de escutar esses saberes, sabe? A gente ia começar a entender tudo que a gente tem aqui dentro e o valor disso. Então, continuo acreditando e tentando espalhar um pouquinho, pelo menos, que seja essa mensagem. Claro, com certeza. E eu acho que é muito isso mesmo, a gente precisa se enxergar, né, como a potência que a gente é mesmo, tantas riquezas, seja naturais, seja de cultura, de população, de conhecimento, né, e essa questão da síndrome do vira-lata, da gente não se conhecer é muito difícil, e você colocou no final perfeitamente, a cultura, né, a produção audiovisual, ela tem esse papel muito importante, né, a gente vê isso de diversas formas, agora no cinema também, né, a gente se reconhecendo mais, né, tendo mais orgulho, e é muito importante resgatar isso, e tá tudo conectado no fim do dia, né, as lutas, a gente tendo esse orgulho, tendo esse amor pelo país e pelas nossas riquezas, a gente se engaja mais nas lutas para proteger tudo isso, né, toda essa riqueza. Bom, E só para complementar, né? Mas o medo ele é uma ferramenta de controle muito poderosa. Então, enquanto a TV está exato, passando e mostrando desgraça e não sei o que, essa ideia de fim de mundo, é uma ferramenta muito forte que eles têm para paralisar a situação, para a gente abaixar a cabeça e continuar nesse lugar aí. Isso é isso, feito porque é interessante, né? Quem está lá em cima, assim, é uma estrutura de exato, controle. Então, sim, se a gente consegue desarmar isso, reconhecer, poxa, a gente está fazendo um enfrentamento aí muito poderoso. muito, é isso mesmo, uma ferramenta Sonhar, de, sonhar é é, poderoso, né? A gente sim, acreditar. E é uma sonhar sonhos ferramenta de coletivos também. exatamente, é uma ferramenta de manter as pessoas paralisadas e isso, né, eu estudo e acompanho muitas pessoas que falam da importância de sonhar, da imaginação, né, até isso nos foi roubado, assim, o poder de imaginar futuros possíveis, né, a gente consegue imaginar mais o fim do mundo do que possíveis soluções, então resgatar essa imaginação fértil e de sonhos coletivos, como você colocou. E acreditar que a gente pode. Desculpa, vai, fala, eu Exatamente. me empolgo. Imagina. Não, imagina, pode falar. É isso mesmo. Tem que continuar acreditando que a gente pode, que é possível mesmo. E todos esses projetos que você comunica, que você divulga, é uma forma disso, né? De a gente sempre ter ali a esperança no fundo da mente, assim, que o sonho está vivo ainda. Da minha parte, assim, das perguntas, era isso. Queria te agradecer pelo seu tempo, pela disponibilidade e principalmente pelo seu trabalho, que é muito bonito. Fiquei muito feliz que deu certo da gente conversar, de você participar do podcast e te agradecer mesmo. Não, eu que agradeço, muito bacana poder falar, trocar um pouquinho, assim. Eu acho que é isso, né? Como a gente disse, às vezes é uma luta tão solitária e a gente faz, e parece que, né, tipo, ninguém tá vendo, que não chega em lugar nenhum, assim, que não tem repercussão. Mas só de ter recebido o convite, ter esse espacinho agora para falar, daí a gente pensa também, a gente se dá conta, enfim, vai trocando. Eu acho que isso só Sim, enriquece a gente. E como eu disse, né, isso é uma luta que é muito difícil, é um trabalho muito árduo, são muitas frentes que a gente tem que enfrentar. Então eu acho mais que a gente tem que estar junto mesmo, somar forças, cada um, né, na sua atuação, na sua área de interesse, fazendo um pouquinho que pode, mas a gente criando redes colaborativas para se fortalecer e criando e pensando nesses sonhos coletivos aí para que a gente possa realizá-los. exato. Cada um na sua frente, cada um fazendo um pouquinho a cada dia. É isso. Uhum. Muito obrigada, de verdade. Obrigada a você, obrigada a você. Vamos Feliz manter que deu contato. certo, finalmente. Sim, sim. Tentaram impedir, mas deu certo. Estamos com luz, estamos com internet, talvez em algum momento vai voltar para você também. Deu Aham, certo. é isso aí, a gente resiste em frente e faz acontecer. Obrigada, É isso. Mafê, pelo convite, pelo papo. Obrigada a você. Bom dia para você, viu? Para você também. Tchau, tchau. Obrigada.